Bem-vindo ao canal Palavra Viva. De antemão, peço que vocês se inscrevam no canal, deixem seu like e caso vocês tenham alguma sugestão de temas ou do cenário do vídeo ou de formas de gravação, no caso, por exemplo, de formas de debate, de forma pessoal, a pessoa dando uma explanação sobre um tema. Então, se vocês tiverem alguma sugestão sobre isso, escrevam aí no canal e o mais breve possível estaremos respondendo a cada um e de forma simultânea estaremos acatando o pedido de cada um, né? Na questão de organização do vídeo, se é em forma de debate, em formas pessoais e assim sucessivamente. Hoje estaremos abordando sobre o julgamento, né? E neste momento estamos aqui com o nosso irmão, o Eric, que irá responder alguns questionamentos que irão ser feitos a ele neste dia. E a início eu pergunto, o julgamento, ele é descrito na Bíblia como condenado, se é uma condenação para que as pessoas não venham julgar, ou ele é permitido pela Bíblia? Ele é permitido em alguns casos e condenado em outro, pois há certos tipos de julgamentos que são, por assim dizer, injustos, e há aqueles que são cabíveis em tais momentos. Ora, mas o próprio Cristo descreve em Mateus capítulo 7 e versículo 3 e 4, afirmando o seguinte: por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do meu olho, quando tens a trave no teu? Ora, se o próprio Cristo afirma isto no Evangelho de Mateus, então podemos concluir, não só eu, como muitos dos leitores da Bíblia concluem, que o julgamento é condenado pela palavra de Deus e por parte de Deus. Muitos afirmam também que não devemos julgar porque o julgamento só cabe a Deus, pois somos pecadores iguais os demais. Então, nesse caso, o que você tem a dizer sobre isso, sobre essa questão de julgamento, que as pessoas têm grande embate sobre isso no cenário atual? Que essa passagem que você leu, na verdade, ela é muito usada hoje por pessoas que querem justificar a Bíblia, justificar seus próprios erros a partir da Bíblia. E é bem interessante o fato de as pessoas não lerem o contexto e se perderem no próprio texto que elas citam. Elas citam muito o não julgueis para que não sejais julgados. Ou seja, elas esquecem dos outros versículos que diz: porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medidas vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu? Ou seja, no verso 5 ele diz: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então cuidarás de tirar o argueiro do olho de teu irmão. Ou seja, que Cristo ele não estava condenando um julgamento aí, ele estava condenando um julgamento hipócrita, porque o próprio Cristo ele vai dizer que pessoas elas reparam no argueiro, mas elas não tiram a trave do seu próprio olho. Ou seja, na linguagem original eles vão dizer que a palavra argueiro e trave elas são elementos do contexto histórico daquela época. E Cristo ele usa argueiro como uma parte menor e uma trave como um objeto maior, ou seja, ele condena pessoas que olham para coisas pequenas, muitas das vezes na vida das pessoas, e não reparam para coisas maiores na sua própria vida. Ou seja, Cristo ele condena aí, a partir deste texto, o julgamento hipócrita. Bem interessante, só trazendo uma nota de rodapé aqui, que na verdade Mateus é bem interessante, porque ele traz diversas coisas que as pessoas acham que é proibido, mas que Cristo somente ele quis dar um outro prisma a este assunto.
Ou seja, uma desses assuntos é que no capítulo 6, a partir do verso 1, Cristo ele não proibiu ninguém de dar esmolas aos homens. Ele só proibiu dar esmola diante dos homens com o intuito de se gloriarem. Ou seja, isso seria uma coisa hipócrita também. Assim também como estamos aqui nesse contexto de Mateus 7. Cristo ele condenou o julgamento daqueles que muitas vezes viam erros na vida das pessoas e tinham uma vida muitas vezes muito mais errada. Tinha uma vida totalmente desregrada e estavam, por assim dizer, eles não tinham capacidade, estavam incapacitados, não tinham, por assim dizer, uma permissão para julgar outras pessoas. Ou seja, o julgamento hipócrita é que é condenado aqui, julgamento de pessoas que julgam erros na vida de pessoas, mas tem a sua vida regada também por erros. Ou seja, não tem um exemplo, não tem moral para exortar as pessoas. Mas, mesmo tendo essa linha de raciocínio, surge outros versículos no decorrer da Bíblia que demonstram ou nos levam a pensar que o julgamento é proibido pela palavra de Deus. Como exemplo, temos Romanos, capítulo 2, versículo 1, que afirma que, portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Então, como eu já afirmei, no decorrer da Bíblia, em toda a Bíblia, encontramos, principalmente no Novo Testamento, encontramos vários versículos que nos levam a entender que o julgamento é condenado. E assim vários irmãos, e não somente os jovens, mas os obreiros, diáconos ou os anciãos, dependendo da sua denominação, eles entendem que o julgamento é proibido e assim deixam passar várias coisas no que tange a pecados por conta desse entendimento que a priori é ruim. Então, neste caso, o que você tem a me dizer sobre este versículo em si? Que as pessoas, elas com o tempo, por outros entendimentos errôneos, elas passam a deixar de estudar a palavra de Deus em seu verdadeiro contexto. Aqui diga-se de passagem, que dizem que a letra mata, mas é o Espírito que vivifica. Ou seja, com esse pretexto, ou seja, o texto sem o contexto, ele é um pretexto para uma heresia. As pessoas elas não analisam a Bíblia como um escopo, elas analisam passagens individuais e isoladas. E se nós entendemos a palavra julgamento, ou qual é a palavra original presente nestas passagens que dizem de julgamento, nós vamos entender que o verdadeiro sentido é examinar, prescrutar, pesquisar, você fazer uma análise de discurso, de tal elemento, de tal coisa. Ou seja, quando a Bíblia fala muitas vezes de julgamento, nós percebemos lá em Atos que os crentes de Bereia, eles examinaram o discurso de Paulo. Ou seja, isso aí cai também, como você falou, muitas pessoas elas deixam passar, ou seja, são negligentes na sua tarefa. A Bíblia, ela não entra em contradição, assim como eu disse, ela julga, ela condena julgamentos hipócritas. O Romanos capítulo 2, ele também diz que aquele que julga outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga. Por quê? Porque ele que julga pratica as mesmas coisas que aquela pessoa que está sendo julgada. Ou seja, ele não tem um exemplo para dar, porque ele está praticando as mesmas coisas às quais ele condena. Da mesma forma, temos diversas passagens que mostram que não é bem assim. Os crentes de Bereia, eles examinaram, eles não julgaram a Paulo, como as pessoas dizem hoje, mas eles examinaram, analisaram o discurso de Paulo e acharam o seu discurso digno da palavra de Deus. O autor de Atos, inspirado por Deus, ele diz: e eles foram mais bem-aventurados do que os crentes de Tessalônica. Por quê? Porque eles, olhando em casa,
eles ouviam o discurso, guardavam para si, olhavam em casa de acordo com a palavra e viam se o discurso de Paulo, ou seja, julgavam o discurso de Paulo, se estava segundo a palavra de Deus. E assim eles davam glória a Deus porque estava. E se não estivesse, eles estariam prontos para examinar aquele discurso e rejeitar caso ele estivesse contra a palavra de Deus. Se nós entendemos esta passagem, ela tem a mesma estrutura de Tiago 3:1, que ele vai dizer que, irmãos, muitos de vocês não sejam mestres, porque receberão mais duro juízo. Ou seja, assim como Jesus não condenou o julgamento em si, Tiago não estava condenando e Tiago não estava proibindo serem mestres, mas Tiago estava somente dizendo: olha, vocês vão ter mais duro juízo, vocês vão ter maior cobrança. Então, vocês já sabendo disso, se vocês não quiserem ser mestre, vocês podem escolher outra coisa, porque vocês sabem que vocês terão muita cobrança. E assim Jesus também disse: se vocês não querem ser julgados, não julguem também. Mas ele não estava proibindo o julgamento, ele proibiu o julgamento hipócrita, como eu disse, assim também Romanos 2. Lá em 1 Coríntios 13, é bem interessante que ele diz que o amor, ele não folga com a injustiça, mas ele folga com a verdade. Ou seja, o que muitos, uma pessoa disse certa vez, ele disse que o amor, ele fala a verdade, e o resto é bajulação, o resto é a negligência. A exortação na Bíblia, ela entra até mesmo nesse contexto de julgamento, porque Cristo disse nos próprios evangelhos, ele disse: se teu irmão pecar contra ti, vai contra ele e repreende, e se ele não aceitar, chama 2 ou 3, se ele não aceitar, chama a igreja, e se ele não aceitar o testemunho da igreja, considera como gentil e publicano. Ou seja, que ele estava aplicando aí a disciplina na igreja, estava aplicando normas disciplinares na igreja de Deus, contra aquele que vivesse em rebelião contra os preceitos divinos. E 1 Coríntios 14 vai dizer que os profetas julgavam, diz: julgue 2 ou 3, profetizem 2 ou 3 e os outros julguem. Ou seja, para saber se aquela profecia não estava contradizendo a palavra de Deus. Ou seja, nós vemos aqui o mesmo sentido aí, e percebemos que a Bíblia, ela não condena o julgamento, ela condena o julgamento hipócrita. E por outro lado, ela recomenda o julgamento para que as pessoas, elas venham a ter discernimento. Assim como eu disse aqui, o versículo está em 1 Coríntios 14, 29, fala em 2 ou 3 profetas e os outros julgam. Ou seja, na verdade, as pessoas, elas profetizavam, falavam a mensagem de Deus, e os profetas e os outros, e toda a igreja, ela ficava atenta, ouvindo aquilo, assim como os crentes de Bereia, e examinavam, analisavam e julgavam aquele discurso para ver se ele estava coerente ou incoerente com a palavra de Deus. E o próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer, ele vendo o contexto que a igreja, os tempos estavam se dando, ele disse que muitos apostatariam da fé. 2 Timóteo 4, ele vai dizer: olha, tu tens a palavra que é totalmente inspirada por Deus, ela é boa para redarguir, repreender, exortar, e para que o homem de Deus seja perfeito em toda boa obra. E ele vai dizer: eu te conjuro diante de Deus e dos homens, diante de Deus e de Jesus, que vai julgar os vivos e os mortos na sua vida e no seu reino, que pregues a palavra antes a tempo e fora de tempo, que redargas, repreendas e exortes com toda longanimidade e doutrina. Ou seja, Timóteo, vendo aquele contexto de pessoas que rejeitariam, como está no verso 3 e 4 do capítulo 4 de 2 Timóteo, ele vai dizer: olha, vai vir tempo que as pessoas não vão mais querer sofrer pela sã doutrina, mas elas vão rejeitar e aceitar aqueles que estão segundo o que eles gostam, segundo o seu lazer, segundo aqueles que eles acharem melhor, que estiver mais aprazível aos seus ouvidos. E Paulo diz: mas tu continuas, não para, continua pregando a palavra, exortando e redarguindo com esta palavra que eu estou te entregando aqui. Ou seja, ele deveria continuar. Lá em Hebreus vai dizer que: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e fiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros durante o dia que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Ou seja, nós precisamos a cada dia, numa linguagem grossa, julgar uns aos outros. Nós somos irmãos na fé, e se eu muitas das vezes querer enfraquecer na fé, você tem todo o direito de me exortar, para que, com o intuito de que eu volte para as rédeas,
de que você me dê um suporte espiritual para que eu venha a estar na fé. Agora também nós precisamos entender que nós não temos a responsabilidade daqueles que julgam injustamente. Nós não nos responsabilizamos por essas pessoas que usam a palavra para destruir a fé das pessoas, porque a exortação e o julgamento na Bíblia, na verdade, não é para destruição, mas é para que cada um se examine a si mesmo e julgue a vida de outras pessoas, mas para que nós possamos caminhar e ser fortalecidos na fé. A Bíblia diz que os apóstolos, quando os pregadores evangelistas, eles pregavam e ganhavam almas, os outros apóstolos que estavam postos como pregadores, Pedro, Tiago, João, os colunas da igreja, eles passavam e assim eles passavam exortando e animando os irmãos, ou seja, para que eles continuassem na fé. O julgamento, ele não é proibido, mas ele é feito com o intuito de fortalecer os irmãos e firmar e solidificar a fé. Então, amados e queridos irmãos, ouvintes, podemos concluir e sanando aí essas lacunas que alguns irmãos até hoje têm algumas lacunas por falta de conhecimento, que estão se baseando em conhecimentos externos. Podemos sanar com este vídeo e com estes questionamentos abordados aqui que o julgamento ele não é proibido pela palavra de Deus. Ele é aceito desde que este julgamento seja de acordo e em conformidade com a Bíblia Sagrada. Não é um julgamento pessoal seu, é um julgamento de acordo com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada. Então assim concluímos aqui mais um vídeo e agradeço a todos por estarem assistindo até aqui e que Deus abençoe a cada um dos ouvintes e dos inscritos. E de antemão deixe, como eu já abordei no início do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe também, nos ajude aí nessa luta para que o Evangelho possa alcançar a maior quantidade de pessoas possíveis, porque o intuito deste canal é esse, é divulgar e propagar o Evangelho de Cristo com o melhor entendimento possível. E se algum irmão discorda de alguma posição nossa, deixe nos comentários. E se concordaram também, deixe nos comentários, publiquem lá e o mais breve possível estaremos respondendo a cada um. Muito obrigado por todos e Deus abençoe a cada um.